Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou responder uma pergunta. Os astronautas estão realmente em gravidade zero? Vamos nessa. É muito comum a mídia, principalmente a mídia escrita, a mídia falada, né, na televisiva, né, colocar notícias relacionadas ao espaço. Astronautas na ISS, astronautas que estão cumprindo as suas missões aeroespaciais, enfim. E sempre aparece aquela fotinho, né? Ou aquele vídeo do astronauta flutuando ali dentro, aqueles objetos ali, laranja, maçã, banana, e enfim, outros objetos flutuando, como vocês estão vendo aí nessa foto, né? E é um erro muito comum. A mídia dizer que os astronautas estão em ambiente de gravidade zero, principalmente a bordo da ISS, né? Que é onde tem sempre ali uns 2, 3, 4 astronautas trabalhando ali na estação espacial. Então, referir-se a essa condição lá na ISS ou numa missão onde o astronauta está fora da ISS, né, vagando pelo espaço ali, para consertar algum módulo, enfim, para fazer qualquer coisa, eles não estão em ambiente de gravidade zero. Tá? Vamos tentar entender isso de uma forma mais física e mais matemática. Tá? A gente sabe que a aceleração superficial da gravidade ela é dada por essa equação, que é G, que é a constante gravitacional, vezes a massa de um corpo, tá? No caso aqui a gente vai estar analisando a Terra, então, obviamente, é a massa da Terra, dividido pela distância até o centro ao quadrado. Essa distância até o centro nada mais é que o quê? Que o raio do planeta, da Lua, da estrela, enfim, por aí vai, né? Então vamos jogar os dados nessa equação. G é a constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, divididos pela distância da superfície da Terra até o centro, que, como disse, é o raio da Terra, né? Que é 6.371 quilômetros. Mas, como a gente está trabalhando com um sistema internacional de medidas, sistema métrico, a gente tem que trabalhar com unidade em metros, não em quilômetros, tá? Então, são 6.371.000 metros, isso elevado ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente vai chegar à conclusão que a aceleração da gravidade da superfície da Terra equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, a ISS, como eu já disse, ela fica lá a 410 quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. Então agora vamos calcular qual é a força gravitacional, a aceleração da gravidade que a Terra exerce nos astronautas e na própria ISS, tá? Mesma coisa, constante gravitacional G, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, né, 5,972 vezes 10 elevado a 24, e a distância agora é o quê? É o raio da Terra, mas a altitude no qual a ISS está. Então é o raio da Terra, 6.371.000 metros, mais 410 quilômetros, que temos que passar para metro, são 410.000 metros. Tá? Fazendo essas continhas, a gente vai chegar à conclusão de que a aceleração da gravidade lá na ISS é 8,66 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, está aí provado que os astronautas a bordo da ISS não estão em ambiente de gravidade zero, mas sim com uma gravidade reduzida, uma gravidade menor. Tá? Então, por que os astronautas flutuam? Tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender que a aceleração da gravidade, a força gravitacional, no caso, ela é uma força que tem um alcance infinito. Tá? E a gente vai provar isso agora. Então, a gente já viu que a aceleração da gravidade é dada por essa equação. Vamos isolar agora o D, né, para ver até onde que a força da gravidade, a aceleração da gravidade pode chegar. Tá? Então, o D seria o quê? A raiz quadrada de G vezes a massa da Terra, dividido pela aceleração da gravidade. Tá? E aí, vamos usar um pouquinho de cálculo. Tá? O D, a distância até onde a aceleração da gravidade da Terra é o limite tendendo a zero, né? A G tendendo a zero. Quando a gente faz essa análise, quando a aceleração da gravidade, que é o AG, tende a zero, o que eu preciso para multiplicar, para chegar num resultado lá, para dar o GM da Terra? Eu preciso de um número muito, muito grande. Né? Por exemplo, se a aceleração da gravidade for 0,000001, para eu chegar no resultado de G vezes a massa da Terra, que é um número muito grande, eu vou precisar de um número muito grande. Então, o dele tende a infinito. Está aí explicado o motivo. Tá? Então, a aceleração da gravidade, ela nunca vai ser zero. Tá? Mas ela chega muito próximo de zero depois de uma determinada distância. E vamos fazer essa continha, vamos ver quanto é que vale a aceleração da gravidade da Terra que a Terra provoca lá na superfície da Lua. Quanto seria a aceleração da gravidade da Terra na superfície da Lua? Tá? A distância da Terra à Lua, de centro a centro, são 385 mil quilômetros.
Vamos usar a mesma equação, tá? G vezes m da Terra sobre d ao quadrado, jogando os dados, né, que a gente já viu, e a distância aí no caso são 385 milhões de metros, tá? A gente vai chegar à conclusão que é 0,0027 metros por segundo ao quadrado, ou seja, já lá bem distante da superfície da Terra, a aceleração da gravidade, que é da Terra lá na superfície da Lua, é muito pequena, muito pequena. Tá? E a ISS, como ela está lá nos seus 410 km de altura, isso é só 1,8% da distância entre a Terra e a Lua, ou seja, muito, muito perto, muito mais perto da Terra do que da Lua. Tá? Então, não faz sentido a gente dizer mais uma vez aí que a gravidade é zero. Tá? Então, para a gente agora começar a entender por que a gravidade, por que os astronautas ficam flutuando lá dentro da ISS, né, como se estivesse num ambiente de gravidade zero, vamos imaginar que você está dentro de um elevador. Aí, de repente, o cabo desse elevador se rompe. E o elevador começa a descer, desenfreado. Né? O que vai acontecer com tudo que está lá dentro? Vai começar a flutuar. Né? O sapato ali da moça está saindo, a bolsa dela, e ela perde contato com o chão. Isso por quê? Porque a força-peso que mantém a gente fixa ao chão, ela passa a ser nula. Porque a reação normal, né, que reage ao contato da força-peso com a força-peso com o solo, ela se anulam. Então, por isso que uma pessoa que está dentro de um elevador, ele acaba ficando flutuando lá ali dentro do elevador até o momento que ele se esborrachar ali quando ele encontrar o chão, né? Ali não tem mais jeito. Aí volta a gravidade volta a agir e a pancada, a batida vai ser bem feia, podendo machucar muito. Quem você vai ter ser um acidente fatal. E vamos fazer essa análise que eu falei, por que a força-peso ela se anula, né? Então, quando o elevador está descendo ou ele está subindo numa velocidade constante, você tem ali a força-peso, né, o peso da pessoa, e você tem a força normal, que é a força normal, aquela força de reação de contato, né? Então, a força resultante FR é P menos N, ou seja, o peso menos a normal. Então, a força resultante é igual a zero, né, que o peso é igual a normal, tá? Quando o elevador está subindo com uma aceleração constante, o que vai acontecer? Eu vou ter essa aceleração que vocês estão vendo aí. Essa aceleração, ela vai, o que vai acontecer? A normal vai ser maior do que o peso, porque eu estou empurrando a pessoa para baixo. O elevador, você sente aquele frio na barriga, né, quando o elevador está subindo, né, quando você vai ser, se o elevador for muito rápido, tiver uma aceleração muito rápida, uma arrancada muito rápida, você sente aquela pressão te empurrando para o chão. Então, o que está acontecendo? A força normal de reação, ela está sendo maior do que o peso, né? Em consequência da aceleração que é no sentido para cima, né? Então a força resultante, FR, é normal, que é maior, menos o peso, tá? E a gente sabe, por Newton, que a força resultante, a força é a massa vezes a aceleração. Então, massa vezes a aceleração, que é a força resultante, é a normal, N, menos o peso. A gente sabe que o peso também ele é a massa vezes o G, que é a aceleração da gravidade, que a gente acabou de calcular, que no caso da superfície da Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, isolando a normal de um lado, a gente vai ter o quê? Que a normal é a massa vezes a aceleração, vezes a aceleração de subida, no caso do elevador, mais a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí, eu não botei aí, mas a gente pode simplificar, botando M normal é igual a M, entre parênteses em evidência, né? O M em evidência, entre parênteses é igual a mais G. Tá? Quando o elevador está caindo, né, com uma aceleração constante, que é a animação que eu botei anteriormente, essa aceleração de queda é o quê? Ela é igual à aceleração da gravidade. A igual a G, como vocês estão vendo em vermelho aí nesse terceiro elevador. Tá? E aí o que vai acontecer? O peso ele passa a ser maior do que a normal. Tá? Sendo o peso maior que a normal, a força resultante vai ser o quê? Peso menos a normal. Novamente, seguindo o mesmo conceito, força resultante, massa vezes aceleração, né? Então a massa vezes a aceleração vai ser igual a força-peso, que a gente já viu, que é mg menos a normal vai ser mg menos ma, né? Perdão, mg menos ma, né? E aí, o que vai acontecer? Como a aceleração ela é igual à aceleração da gravidade, A igual a G, a normal vai ser o quê? mg menos mg, ou seja, normal é igual a zero, não tem reação de contato. Então a pessoa começa a flutuar dentro do elevador. A normal sendo zero, você não tem uma reação que te empurra para cima, né? Que te faz ficar parado. Então a pessoa começa a flutuar. Por isso que, como vocês viram na animação do vídeo anterior. Essa é uma situação que a gente chama em física de imponderabilidade. Então o termo técnico não é a gravidade zero, e sim imponderabilidade. Então agora a gente traduzindo isso para a ISS, que vocês estão vendo nessa animação, a ISS ela orbita a Terra. Então quando ela vai de um ponto a outro, vocês estão vendo, ela sofre aí uma queda.
tá? É o ΔH no caso desse exemplo. Só que esse ΔH, ele se repete ao longo de toda a órbita. Essa queda ela se repete. A órbita, na verdade, o que a órbita é? A órbita nada mais é do que uma queda livre infinita. Ou seja, o objeto está sempre em queda livre, constantemente caindo, sempre, sempre, sempre em queda livre. Como se você estivesse num elevador sem fundo, estivesse caindo eternamente. E essa compreensão é muito importante para a gente entender por que as pessoas que estão, os astronautas que estão a bordo, que estão no espaço, né, em órbita da Terra, é importante estar em órbita da Terra. Se o objeto estiver parado, ele não está em queda livre, né? Ele não está numa queda livre constante. Mas em órbita da Terra, isso se torna uma queda livre constante. Vou repetindo aqui. É como se o elevador estivesse caindo eternamente sem atingir o fundo. É isso que fazem, por exemplo, dá essa sensação de falta de peso. Nesse videozinho do lado aí que vocês estão vendo, são os astronautas que estão dentro de um avião. Esse avião ele chega numa altitude bastante elevada, chega lá em cima, ele desliga e começa a cair, como se fosse um elevador. E aí, a simulação do ambiente de gravidade zero, né? É o mesmo conceito do elevador, tá? Isso é um teste aí que são feitos para os astronautas, é um exercício, uma adaptação ao espaço, né? E eu repito que o termo técnico para isso não se chama ambiente de gravidade zero, mas sim de imponderabilidade. E aí, para a gente finalizar o vídeo, como vocês estão vendo nessa fotografia, os astronautas aí a bordo da ISS ficam flutuando. Por quê? Aí você já sabe responder agora. Porque a órbita, os objetos em órbita da Terra, as naves, os satélites, enfim, eles estão como se fosse numa queda livre infinita. Por isso que eles flutuam dentro da ISS. Ok? É isso aí, gente. Por hoje era esse que eu tinha que passar para vocês, explicando por que os astronautas não estão num ambiente de gravidade zero, mas explicando por que eles flutuam dentro das sondas e das naves, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixa um like, compartilha, comenta aqui, e isso ajuda muito o canal a crescer, tá legal? Gente, muito obrigado por ter assistido, até a próxima.